nós temos assim o prazer de escutar o Elias, o nosso historiador do Arquivo Público, como ele já falou. Eu cheguei a trabalhar lá, né, Elias, com você lá. Nosso chefe das tempo. E foi uma experiência muito gratificante. Eu aprendi muito sobre Brasília, né? E aí, hoje eu quero que o público conheça como foi realmente a história, o início de Brasília. Elias, vamos falar como é que foi esse histórico de Brasília, como foi o iniciozinho da história de Brasília. Vamos lá. Só que, como isso, eu não sou um sociólogo, eu não sou antropólogo, eu não estou aqui como psicólogo, eu estou aqui como historiador. Historiador trabalha com tempo, Felipe. E como trabalha com tempo, nós sempre queremos saber essa história no tempo. Então, eu não vou falar de Brasília a partir de agora, do contexto atual. A história de Brasília... Primeiro, vamos começar com um problema que eu estou sentindo desde que eu cheguei aqui em Brasília, nesses 20 anos de serviço público, trabalhando e pesquisando história. A primeira coisa que eu estranhava era que Brasília ela era vista, ela circulava muito ao redor de personagens. Então, e não, com isso eu não quero desmerecer os personagens. Então, era Brasília, JK, sim, corretíssimo. Sim. Brasília, Israel Pinheiro, corretíssimo. Sim. Brasília, Oscar Niemeyer, Brasília, Lúcio Costa. Então, quase sempre a ideia de Brasília, ou melhor, a ideia de uma capital federal no interior do Brasil, porque Brasília é um nome que a gente vai até saber como é que surgiu esse nome depois. Não esquece de me perguntar como é que surgiu o nome de Brasília. Então, nesses anos, eu quis um pouco desmitizar isso. Parar de pensar Brasília apenas do ponto de vista de personalidades. E isso foi ruim para Brasília, sabe por quê? Porque Brasília, ao ser pensada com essas personalidades, ela ficou muito mineira. Parece que Brasília foi criada pelo mineiro JK, pelo mineiro Israel Pinheiro, e quando não é verdade. A história de Brasília, ela se confunde, ou a história de uma capital no interior do Brasil, no Planalto Central, ela se confunde também com a história de Goiás. Nos esquecemos da história de Goiás também. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, a nossa abordagem aqui não vai ser a história da capital federal do ponto de vista de personalidades, que nós chamamos assim a perspectiva de Brasília do ponto de vista de personalidade. Não. Nós vamos tentar entender a história de Brasília do ponto de vista da história, dos fatos do Brasil. Então vamos pensar a história da capital no interior ligada à própria história do Brasil. Porque a história da nossa capital aqui se confunde com a história do Brasil. Tá bom? Posso pegar nessa pegada? Claro, vamos nessa. Porque senão eu tenho medo de reduzir a história a personalidades. Sim. E aí empobrecemos. Parece que teve alguns vultos importantes que aí criaram Brasília. Não foi assim, foi muito mais complexo. Então, porque a história de Brasília, a ideia de trazer a capital para o interior já era antiga, né? E parece que teve algumas expedições ao centro-oeste do Brasil, né? No interior do Brasil, personalidades como Poli Coelho, me corrija se eu estiver errado. Sim. Nós vamos falar disso, nós vamos falar das comissões. Poli Coelho, Agnaldo Caiado de Castro, Marechal José Pessoa. Eu vou falar do que cada comissão fez, a importância. Isso, mas tu tem razão. Então, isso é verdade. Porque houve em várias comissões, né? Sim. Mas houve várias comissões. Teve as mais importantes. Tiveram as mais importantes. Mas se a gente pegar, são 4, 5 nomes, eles sintetizam as comissões. Mas vamos pegar do início, então. De onde é que surge? Primeira coisa, a pergunta é... Primeira coisa, não vamos cometer um anacronismo, ou seja, botar uma coisa no passado que é do presente. Quando falamos de uma capital no interior, essa capital no interior, já desde o período colonial, então, desde a época que os portugueses chegam aqui em 1500 e colonizam esse território, já começa a surgir uma ideia de uma capital mais para o interior. Vamos lembrar que a primeira capital do Brasil foi Salvador, ficou lá até 1753. A segunda capital do Brasil foi Rio de Janeiro, que ficou de 1753 até 1960, quando Brasília foi inaugurada. E vamos lembrar que cada uma dessas capitais estava ligada a um ciclo. Então, a primeira capital de Salvador, por que era em Salvador? Porque lá tinha o ciclo da cana-de-açúcar, a economia gerava por lá, e nós sabemos, onde está o dinheiro, a política corre atrás. Essa é a regra em história. Né? Então, lá circulava a grana, então a capital era Salvador. Quando, em 1700, começa o grande ciclo da mineração, pedras preciosas, ouros,
Aí, onde é que era descarregado essa riqueza toda para Portugal? Pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, a capital é transferida em 1753, Marquês de Pombal, esse pessoal todo, para o Rio de Janeiro e fica de 1753 até 1960 aqui. Agora, então, essa capital aqui, primeiro Salvador no litoral, depois Rio de Janeiro no litoral. Por que esse desejo, desde o período colonial, de levar uma capital para o interior? No período colonial, que vai de 1500 a 1822, com a independência do Brasil, essa capital, que era para o interior, era mais por motivos de segurança. Porque tinha muitos os corsários, os famosos corsários que vinham aqui para o Brasil e vinham para a colônia portuguesa da América, mais do que Brasil. Então, esse pedaço era muito grande. Então, ao se criar uma capital no interior para a colônia, a colônia ficaria menos vulnerável. Então, essa que foi a primeira ideia. Então, no período colonial. Agora, ela começa mesmo assim, a ter uma tendência maior quando, em 1808, a família Dom João VI, a mãe dele, fogem para o Brasil em 1808. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Então, em 1808, eles vêm para cá. E em 1808, a família imperial, quando chega aqui, eles de novo estudam muito profundamente uma capital no interior. Mas as dificuldades da época, a logística, não levam para frente. Agora, vai surgir mesmo a capital, do ponto de vista constitucional, ou seja, o Estado vai entrar. Porque antes, até a proclamação da República, era um cara que falava alguma coisa, o rei que falava alguma... Eram opiniões. Por exemplo, tem um cara muito famoso chamado Hipólito da Costa, que criou o Correio Brasiliense lá em Londres. Lá em Londres criou. E ele é um dos primeiros a falar de uma capital no interior, sugerindo o Planalto Central, por sinal, sugerindo o Planalto Central. Foi no tempo que a família imperial veio para o Brasil. Então, nós temos, durante o período colonial e durante o período do Império do Brasil, que vai de 1822 a 1889, nós temos sempre algumas pessoas que falam de levar a capital para o interior. Agora, Elias, você falou que onde tem o dinheiro, tem a política. Então, você falou Salvador, Rio de Janeiro, e agora a pretensão de trazer para Brasília, para o interior, para o Planalto Central. E já que foram os mineiros, JK e Israel Pinheiro, que efetivamente trouxeram, né? Por que não Minas? Tem alguma explicação? Tem, e você tem razão. Isso foi discutido. Vamos lembrar uma coisa importante. Na Constituição de 1946, havia 2 deputados mineiros importantes lá, que era o deputado JK e o deputado Israel Pinheiro. E nessa Constituição de 1946 foi discutido profundamente a levar uma capital para o interior. E sabe qual é o lugar que estava sendo escolhido para levar a capital? O Triângulo Mineiro. Lá onde está Uberaba e Uberlândia. E aí foi feita a comissão, estava uma constituinte. E 46. Qual foi essa comissão aí? Funciona assim. Sempre que tem uma nova Constituição, uma nova Constituição, se faz uma constituinte. Sim. Então, essa é a constituinte de 46. Vamos lembrar, em 46, em 45, o Getúlio Vargas levou um pé na bunda, deixou o poder, os militares fizeram um golpe, mandaram ele cair fora, e aí foi feita uma nova Constituição, foi eleito um novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, e o Eurico Gaspar Dutra propõe uma nova Constituinte. E nessa Constituinte de 46, porque, vamos lembrar, até 46 nós estávamos no Estado Novo, na ditadura de Getúlio Vargas. Sim. Então, quando começa em 46 essa nova Constituinte, os deputados criaram uma comissão chamada Comissão que discute a transferência da capital. Quando faz uma Constituinte, tem comissão de Constituição, comissão da saúde, comissão disso, comissão daquilo, e tinha uma comissão que estudava a transferência da capital para o interior. Então essa comissão não é uma comissão como houve antigamente, que eram comissões que levavam o nome do pesquisador para delimitar o espaço que teria uma capital no Planalto. Não, porque nós pulamos. Nós pulamos para 46. Mas peraí, vamos voltar? Então, deixa eu voltar. Tá, para dar uma lógica cronológica. E depois a gente volta para 46. Tu anota aí que daí eu volto para lá. Então vamos lembrar, nós falamos do período colonial e o período imperial. Se falava de levar a capital para o interior. Qual é a diferença? É que ali eram pessoas que falavam. Hipólito falava, Francisco Adolfo Varnhagen, que esteve aqui em Formosa.
Em 1700 e pouco, ele era um diplomata do Brasil, lá no Império Austro-Húngaro, na Europa. Ele veio para cá, andou de lombo de mula. Quando voltou para a Europa, logo morreu da viagem que fez aqui. Escreveu um livrinho, Capital do Brasil, no litoral ou no interior? O título do livro não é bem esse, mas houve esse livrinho. Então, várias pessoas individualmente propuseram, seja no período colonial, seja no período imperial do Brasil, o Império, a ideia de uma capital no interior. Isso é importante para as pessoas não pensar que a capital surgiu da cabeça de JK. Sim. Não. Uma capital no interior do Brasil se confunde com a própria história do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Então, sempre uma capital no interior esteve ligada a toda a história do Brasil, desde o descobrimento até 1960. Isso é uma premissa importante de deixar na cabeça. Agora, quando é que o Estado vai pegar essa ideia? Não uma pessoa. Não o Francisco Adolfo van Hagen, não o Hipólito José da Costa, não o senador tal, o deputado tal, que sempre iam lá na corte e falavam. Quando é que o Estado vai começar? Na primeira Constituição Republicana do Brasil. Em 1889, os militares dão um golpe, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, dão um golpe, mandam o imperador Dom Pedro II para a França, vai para lá, tocar para fora do país, e o Brasil se torna republicano. E na primeira Constituição Republicana do Brasil, 1891, é criado, dentro da Constituinte, é criada uma comissão. E aí, olha que legal, essa comissão descobriu o livrinho do Francisco Adolfo van Hagen, que estava aqui. Esse livrinho que você comentou aí. Comentei há pouco, que é a capital interior ou litoral, do Francisco Adolfo van Hagen. O Francisco Adolfo van Hagen, ele é o pai, é o nosso Heródoto, é o pai da historiografia brasileira. Escreveu a mais importante história do Brasil, antiga e muito mais coisa. Bom, ele vem para cá, faz essa viagem e deixa esse livrinho. Quando é proclamado a República Brasileira, na primeira Constituição, em 1891, eles redescobrem esse livrinho e a comissão que está lá dentro na Constituinte aprova um artigo, o artigo 3º, na primeira Constituição Republicana, e diz assim, eu vou citar quase literalmente, delimite-se um quadrilátero de 14.400 km² no Planalto Central do Brasil para oportunamente transferir a capital federal para o interior. Então, quando é que começa? Quando é que a certidão de batismo, de vamos levar uma capital para o interior? Quando é que o Estado, quando é que o poder público vai botar dinheiro para refletir e pesquisar sobre uma capital no interior? Vai ser na primeira Constituição Republicana de 1891. Por quê? Porque nós tínhamos a Constituição de 1824, que era chamada Constituição da Mandioca, lá de 1824. Só que deu um problema. Agora eu vou dar essa resinha, porque é importante para falar sobre onde é que surgiu o nome de Brasília. Quando o Brasil se torna independente em 1822, e aqui é importante, eu tenho muita informação. Tu me corta, Felipe, se tu sentir, tá? Vamos lá. Então, em 1822, quando o Brasil se torna independente, em 1822, é feito uma Constituição. O Brasil se torna independente, precisa de uma Constituição. E lá dentro tem um cara chamado José Bonifácio, patriarca da independência famoso. Aí nós estamos em 1822. Isso, logo que o Brasil... eu estou dando essa resinha agora porque é importante... porque como a primeira Constituição não falou de capital, eu fui pegar a primeira Constituição que falava de capital. Então, agora eu dou essa resinha. Então, o Brasil se torna independente e nessa Constituição tem a Constituinte. E durante a Constituinte, José Bonifácio, que foi um dos que ajudou, era lá um paulista, que ajudou na independência do Brasil, ele criou uma comissão que trabalhava com isso. E ele sugere, lá na primeira Constituição, que a gente leve a capital para o interior e que essa capital se chame Brasília. O nome Brasília surgiu na primeira Constituição do Brasil de 1824. Mas vem de quê? Vem da Constituinte, que o José Bonifácio sugeriu esse nome, mas não sugeriu só esse, sugeriu outro, Brasília, Petrópolis, eu sei que é um nome ligado a Pedro, não sei se é só Petrópolis, mas ele sugere vários outros nomes. Mas não tem uma etimologia, uma formação de a palavra Brasília, não tem? O que passou na cabeça para ele ter sugerido? Porque, por exemplo, Petrópolis é cidade... de Pedro. De Pedro, que era o imperador da época. Exatamente. Brasília. Brasília está ligado a Brasil, né? Aí seria bom aqui um etimólogo, tu me pegou agora.
Né? Porque Brasília está ligado ao termo Brasil. Uhum. Isso é certo. Brasília é quase como se fosse o feminino do Brasil, né? Uma palavra. Mas então, nós sabemos que Brasília está ligado ao genitivo Brasil. Isso está claro. Agora, por que o José Bonifácio vai sugerir esse nome? Eu não, nessa minha vida, eu não encontro nenhum texto. Luiz, tem alguma coisa aí na internet aí? Você consegue? Não vai ter, porque senão eu teria lido. Modéstia à parte. Eu já teria lido porque eu já li tudo sobre José Bonifácio, a primeira Constituição e tudo mais. A gente só sabe que o José Bonifácio sugere o nome Brasília, Petrópolis e outros nomes lá. O que é importante guardar é que o nome Brasília, lá na década de 50, quando o JK vai realmente construir, então tu vê, eles vão buscar o nome histórico. O nome histórico. Agora, o que é importante? Então, na primeira Constituição, já se pensava em levar a capital para o interior. O que vai acontecer? Só que a primeira Constituição, ela tinha um caráter mais liberal, que na época seria um caráter mais democrático. Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil, não gostou. Pegou os militares, fechou a Constituinte, deixou de lado essa primeira Constituição brasileira e outorgou uma outra Constituição, onde ele não perderia os poderes absolutistas. Porque a proposta da primeira Constituição era mais liberal, não era tão absolutista. E aí, todas as ideias de levar uma capital para o interior ficaram fora da primeira Constituição do Brasil. Mas é bom lembrar que foi discutido logo depois da independência do Brasil, na primeira Constituinte, feita para criar a primeira Constituição do país, que o Brasil ficou independente em 22 e a primeira Constituição de 1824, ali já se discutia a capital. Mas como nós falamos, não entrou. Mas se discutiu. Isso é importante guardar do ponto de vista historiográfico. Então, da independência até a proclamação da República, eu já falei para ti. Um falava uma coisa, outro... Eram pessoas que falavam. Agora, quando é proclamada a República, não. Aí, quando é proclamada a República, o Estado, a Constituinte, é colocada um artigo na Constituição, e até citei lá. E aí, aconteceu uma coisa interessantíssima. O Deodoro da Fonseca, que era o presidente, ele começou a ser meio despótico e tudo mais, e aí fizeram um movimento, seria a Marinha do Brasil disse, ou você abdica, ou você renuncia da presidência da República, o primeiro presidente, já começamos com o problema. Começou o problema. Né? Ou tu renuncia, ou nós vamos canhonear o Rio de Janeiro. Eles apontaram os canhões, a Marinha, tudo para o Rio de Janeiro, ou tu renuncia, nós vamos canhonear o Rio de Janeiro. Ele renunciou. E o Deodoro, e aí assumiu o vice-presidente, que era Floriano Peixoto. Só que tem um problema. A Constituição falava que se o presidente renunciasse 2 anos antes de completar o mandato, tinha que fazer uma nova eleição. O vice-presidente que assumiu, que era Floriano Peixoto, disse que não, eu vou ficar no poder. Não vai ter nova eleição, não. Bateu o pé. Aí a Marinha apontou para o Rio de Janeiro e canhoneou o Rio de Janeiro. Começou uma guerra. E lá no Sul também começou outra guerra. Então, o Brasil estava numa verdadeira guerra civil, 1893. O que o Floriano Peixoto faz? Manda para o interior do Brasil uma comissão, baseado na primeira Constituição Republicana. Comissão Cruz. Aí que vem a famosa Comissão Cruz, liderada por um homem muito famoso, que era Luiz Cruz, que era o diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. Paulo Coelho foi posterior à Cruz? Não, vamos chegar lá. Isso é lá na década de 40, bem depois. Bem depois. Mas então, o Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto assume a presidência do Brasil num momento muito sério de revolta interna da Marinha, revolta lá no Sul. Vamos lembrar, no período que Floriano assume a presidência, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão fazendo um país lá, tem uma revolução lá. E essa revolução federalista lá do Sul vai envolver muito. E o Floriano sentiu a instabilidade, a fragilidade do Rio de Janeiro, porque a Marinha estava canhoneando o Rio de Janeiro. Ele disse, não, temos que tirar a capital daqui. Sim. E Floriano Peixoto manda para cá, manda para o interior do Goiás a Comissão Cruz. E a gente fala um pouquinho da Comissão Cruz, então. Mas isso que eu quero dar o contexto. Olha, sim, a capital está vindo para o interior, não porque o pessoal só quer trazer uma capital para o interior, porque estamos num contexto, daquele momento da República, que o Brasil está quase se despedaçando. Tem uma guerra civil, tem uma revoltas. O Sul está querendo se separar. Floriano vai mandar um grupo lá para Florianópolis, que ficou a capital de Santa Catarina, depois o nome dele. Ele matou uma porrada de gente lá na ilha de Aniatomirim, Ratones e tudo mais. Quem é do Sul conhece todo bem essa história. Sim. Assassinou uma pilha de gente lá para acabar com essas revoltas lá. Nesse contexto de revolta, que o Floriano manda para cá a primeira comissão baseada na primeira Constituição da República, Comissão Cruz. Vieram para cá 22, se não me engano, 22, os maiores cientistas, hein?
Os maiores cientistas da época vieram para cá, liderados por um cara chamado Luiz Cruz. E qual era o trabalho deles? Vieram para cá, eles vieram em junho de 1892. Ó, a Constituição foi feita em 1891. 1892 já vem para cá essa comissão. E eles vieram para cá com uma missão. Eles tinham que delimitar, no Planalto Central de Goiás, um quadrilátero de 14.400 km². 14.400 km². Vamos lembrar que o nosso atual DF tem 5.800. Então, o primeiro Distrito Federal sugerido, o nosso atual Distrito Federal... Seria muito um maior. terço. O nosso Distrito Federal é um terço do Distrito Federal original, lá do início. Lá era 14.400 km², o nosso atual é 5.800 km². Vieram para cá e delimitaram. Ou seja, nosso entorno seria muito maior que isso, né? Muito maior. Imagina, ia até Pirinópolis, de Pirinópolis e acabava em Formosa. Pegava a Lusiane aqui e ia lá para cima, pegando... Era muito maior, bem maior. Tudo DF, então. Essa é a primeiro Distrito Federal. Então vieram para cá, ficaram aqui 7 meses. Um trabalho muito legal. Foram até Pirinópolis. Lá de Pirinópolis se dividiram em 2 turmas, se reencontraram em Formosa. Lá em Formosa eles fizeram os cálculos dos 4 cantos, né? Latitude e longitude. Vamos lembrar que naquela época não tem GPS, não tem celular. Eles tinham que olhar para as estrelas para calcular a latitude, longitude e tudo mais. Foram em Formosa, calcularam lá os 4 vértices. Lá em Formosa, o grupo da Comissão Cruz se dividiu em 4 turmas e foram para os 4 cantos e botaram as pedras. Que tem até hoje, hein? Tem até hoje. Os 4 vértices foram recolocados. Os militares do Brasil fizeram uma grande comissão há uns anos atrás e foram lá e revelaram de novo o lugar onde estão os 4 cantos desse primeiro Distrito Federal. Hoje tem algum monumento lá? Tem, tá lá. Nos 4 pontos? Tem. Os militares restauraram tudo. Restauraram, porque é histórico, né? Isso é importante. Foi o primeiro território do Distrito Federal sugerido. Aí eles voltam para o Rio de Janeiro. Um sucesso danado, mas a revolta lá não acabou. E Floriano disse, gente, ele diz assim, tem uma frase do Floriano Peixoto que ele diz assim, ó, eu transfiro essa capital para o interior, nem que seja em barraca militar. A frase é dele, estou citando literalmente. Eu levo essa capital para o interior, nem que seja em barraca. Por quê? Porque estava uma revolta e Floriano estava com medo, se não levasse a capital para um lugar mais seguro, podia o Brasil se despedaçar em vários. Eu estou falando muito rápido? Não, está ótimo, está ótimo. Nessa vinda da comissão, né, eu já ouvi falar que mal tinha estrada para vir direto para Brasília. Porque Brasília era também, Brasília acabou que ajudou o Brasil a desenvolver, né? A sempre desenvolver, né? Esse pessoal que foi aqui a primeira vez, como que eles vieram para fazer? Ótima pergunta. Como é teu nome? Luiz. Ótima pergunta, Luiz. Perfeita pergunta. Vamos lembrar que naquela época já existia estrada de ferro até Uberaba, aqui pertinho, no Triângulo Mineiro. Então, eles vieram do Rio de Janeiro até São Paulo de estrada de ferro, eram várias toneladas de material. E de São Paulo até Uberaba, a estrada de ferro na época se chamava Mogiana. E vieram até Uberaba. Em Uberaba, eles contrataram várias mulas para trazer essas cargas e eles vinham montados em mula ou em cavalo. Então, aí, para vir para cá, eles contrataram pessoas que indicavam os caminhos. Daqui, eles pegaram vários goianos, que eram, eu não sei qual é o nome técnico para aquele grupo pessoas que ajudam a trilhar os caminhos de uma região que não conhece. É tipo assim, aqueles que apoiam, que conhecem as estradinhas. Não é mateiro, não, né? Tipo mateiro. E aí esse pessoal veio para cá, levou eles até Pirinópolis. Então vamos lá. De Uberaba, que era o final da linha de ferro, da estrada de ferro mogiana, Luiz, eles foram para Pirinópolis, tudo em lombo de mula. De Pirinópolis, eles se dividiram em 2 turmas. Uma que foi por cima até Formosa, outra que desceu por baixo, por Lusiânia, e se encontraram em Formosa. Tudo em lombo de mula e cavalo. 7 meses de trabalho. 7 meses. E vamos lembrar, julho. O que está começando aqui, ali para agosto, setembro aqui? Frio e chuva. Frio e chuva. Aí nos relatórios deles, eu estou até publicando agora um relatório manuscrito deles, a gente está publicando, era terrível. Eles reclamavam que as barracas fediam a carne podre, que as onças atacavam as barracas, eles quase morriam atravessando o rio.
tinha problemas, teve outros problemas também. Alguns tomavam pifão, lá no Rio, tomavam cachaça demais. Então, teve muitos problemas nesses 7 meses. O fato é que no final, em dezembro de 1892, janeiro de 93, dezembro de 92, eles tinham delimitado e voltaram para o Rio de Janeiro e publicaram um relatório da Comissão Cruz, famosíssimo até hoje. Sim. Famosíssimo até hoje. Só que foi um sucesso total isso. E o Floriano, que eu falei para ti há pouco, né, Felipe? Ele assim, eu transfiro essa capital para o interior, nem que seja em barraca militar. Sim. Mandou para cá a segunda comissão. Eles chegaram aqui, eles vieram em julho de 1894 até dezembro de 95. Ficaram 1 ano e 6 meses aqui. A outra vez foi só exploratória. Mas aí foi a outra comissão. Não, é a Comissão Cruz de novo. Só que com outros personagens. A maioria, todas as mesmas pessoas. Mesmas pessoas. Qual foi a diferença? É que na primeira comissão, eles vieram delimitar o quadrilátero, o Distrito Federal. Nessa segunda comissão, Floriano disse, gente, vocês vão voltar para lá e vão me dizer, dentro desse quadrilátero, onde eu tenho que construir a capital. Uhum. A segunda comissão vem para determinar o local específico para a construção da cidade. E, Felipe, imagina onde eles sugeriram, lá em 1894, construir a capital? No mesmo lugar que está construída Brasília hoje. Bacana. Eles sugeriram 2 lugares. Eles disseram assim, terminando, fizeram um relatório parcial e tudo mais, e aí eu entregar lá no Rio de Janeiro, eles disseram assim, olha, a gente sugere que a capital seja construída ou no Vale do Rio Descoberto, ou entre o rio, na Chapada, naquela bacia entre o Rio Gama e Torto, que é onde está a Fazenda Bananal, que hoje Brasília está construída. Naquela época, 1894, sem avião, sem fotografia aerofotogramétrica, sem GPS, sem nada, que eles vão usar tudo isso na década de 50. Uhum. Nós vamos chegar até a contratar uma empresa americana para ajudar nós a definir a capital. Contrataram tudo isso e escolheram o mesmo lugar que já tinha sido escolhido em 1892, com o pessoal em lombo de mula, em cavalo, olhando para o céu para determinar latitude e longitude. Então estava escrito nas estrelas mesmo, né? Adorei essa frase, bonito. porque o que eles usavam eram as estrelas, estava escrito nas estrelas. Olha, esse é um nome bonito até para um romance sobre Brasília. Brasília, estava escrito nas estrelas. Porque realmente... Tá aí uma sugestão. Vocês me perguntem isso à parte e vai ser a última coisa, porque o pessoal detesta quando eu falo sobre esse assunto. Essa história está super mal contada. Eu vou deixar para o final. Você vai esclarecer melhor essa história? Vou, mas daí eu vou deixar para o final, porque essa aí vai... Se vocês colocarem em público, eu vou levar tanta lambada, mas não tem problema, é o trabalho do historiador. Porque sempre que eu falo em palestra, nossa, o pessoal me apedreja. O pessoal quase me apedreja. Sim, é Planaltinópolis, Platinópolis, Vila Federal e Vila Nossa Senhora de Fátima, mas aí nós vamos chegar lá e eu vou falar. Porque eu quero dar assim uma concatenação cronológica para quem estiver assistindo e como tem muita gente que assiste esse podcast, eu quero que ele seja instrutivo. Uhum. Então, a minha pretensão é que ele seja um bate-papo, mas um bate-papo instrutivo. Então, a pessoa que senta lá possa entender um pouco mais desse contexto. Então, vieram para cá, Floriano Peixoto manda a primeira comissão, manda a segunda comissão, determina o lugar, voltam para lá. Só que logo que eles voltam, é eleito o primeiro presidente civil da história do Brasil. Vamos lembrar. Deodoro da Fonseca, militar. Floriano Peixoto, militar. Aí vem Prudente de Moraes. Porque a partir de Prudente de Moraes vai ser a política do café com leite. Um governo mineiro, um governo paulista. Governo mineiro. E o primeiro foi um governo paulista. O Prudente de Moraes cortou as verbas da comissão. Tudo prontinho para trazer capital para cá. Então já estava determinado que ia trazer. Tudo prontinho, Felipe. Ele poderia ter sido JK da época. Ele não tomou a decisão política. Já tinha os laudos, já tinha o relatório Cruz. Outra coisa. Na segunda comissão, eu não entrei em detalhes, porque a gente não tem tanto tempo, isso aqui não é uma semana de palestras. Então, quando eles vieram para cá, a segunda comissão, além de mandar determinar o lugar para construir a capital, porque já tinham determinado o quadrilátero, eles dividiram a turma em 5 turmas. Na primeira vez, vieram uma turma só juntinha. Aqui foi diferente. Uma turma veio pela Bahia, outra veio por Goiás. Eles dividiram em 5 turmas e essas 5 turmas eram encarregadas de definir locais para construir estradas de ferros e estradas para ligar essa nova capital. Em outras palavras, estava tudo prontinho.
Mas o terceiro presidente da República, Prudente de Moraes, ao assumir, vamos ser francos, né? Teve muitas crises. Ele pegou o Brasil quase despedaçado das guerras que o Floriano, guerra civil que o Floriano teve que enfrentar. Teve a guerra na Bahia, como é que se chama aquela guerra? Sabe nada? Não. A guerra aqui na Bahia, do Padre Cícero. A guerra. Ai, que terrível. Lá eu esqueço Me qual. esqueci. Eu me esqueci da guerra aqui. Bom, estava tendo uma guerra lá na Bahia, que até o Euclides da Cunha escreveu Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, não. Grandes Sertões. Grandes Sertões, porque o Grande Sertões Veredas é do Guimarães Rosa. Então ele escreve até um grande sobre essa revolta lá na Bahia e tudo mais. Bom, então nesse contexto de crise econômica, política, social, o Prudente de Moraes tranca, não quer mais levar a capital para o interior, e aí tudo vai morrer, Felipe. Tudo que estava prontinho para trazer a capital para cá no início da República, repito, hein, gente? Prudente de Moraes perdeu o timing histórico de trazer a capital para cá naquela época. E, deixe-se bem claro, seria no mesmo lugar que Brasília está hoje. Está lá no documento. Porque às vezes quando eu falo assim, o pessoal diz, o senhor está inventando. Não, eu não estou inventando nada. Tudo que eu estou dizendo para ti agora nesse podcast é baseado em documento. Nenhuma palavra do que eu vou dizer é interpretação minha. É tudo baseado em documento. E isso está no segundo relatório, que é o relatório da Comissão de Estudos da Nova Capital da União, que é a segunda comissão. Então, vieram para cá, o Prudente de Moraes não levou para frente, e aí o que eles inventam de fazer? Inventam de reformar o Rio de Janeiro. Tem um prefeito lá chamado Pereira Passos, que era o prefeito bota abaixo, abre a Avenida Rio Branco, tira o pessoal que estava no interior, manda para os morros, ali que começam as favelas, né? E abre o Rio de Janeiro, fazem que o Rio de Janeiro vire uma verdadeira francesa no Rio de Janeiro. Aí essa época começam as favelas sim, lá no Rio? Sim, porque no Rio de Janeiro as pessoas moravam mais naqueles casas que tinham muitos que moravam juntos, assim. E aí, quando foram tirar os morros, que tinham vários morros lá que foram tirados, abrir as estradas, novas vias, Avenida Rio Branco, construiu a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional, ali onde está a Cinelândia, tudo aquilo ali foi aberto no início da República, depois de Prudente de Moraes, e o prefeito foi o prefeito Pereira Passos. Ele até foi apelidado de prefeito bota abaixo, porque tirava pobre e foi destruindo as casas e abrindo. E o Rio de Janeiro ficou afrancesado. Em vez de continuar a ideia de trazer para cá a capital para o interior, o que eles fizeram? Reformaram o Rio de Janeiro. Aí a ideia de trazer a capital para o interior vai fenecer. Mas vai acontecer uma coisa interessante. E era essa pergunta que eu ia fazer. Apesar desse estudo, demorou demais para Brasília vir depois desse estudo. Aí você explicou já isso aí. Isso, porque eles preferiram reformar o Rio de Janeiro, dar uma cara moderna. E também, vamos lembrar, né? O Rio de Janeiro tinha muitas doenças. Lá o Oswaldo Cruz, o pessoal que trabalhava com doenças, febres. E o Rio de Janeiro tinha que ser mesmo saneado, tinha que ser melhorado. Então, nesse contexto de sanear o Rio de Janeiro, afrancesaram o Rio de Janeiro e fizeram com uma cara de uma capital internacional. Só que, ao fazer isso, se gastou muito dinheiro ali. Então, nem se pensava mais em investir numa capital no interior. Só que, logo em seguida, 1922, o que acontece em 1922? 1922, centenário da independência. No centenário da independência vai acontecer uma coisa interessante. Um deputado aqui de Formosa, chamado Americano do Brasil, e um deputado do Maranhão, que eu não lembro o nome, os dois propuseram lá no Legislativo lá do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, vamos colocar uma pedra fundamental da nova capital lá no Planalto Central, no Quadrilátero Cruz, por causa do centenário do Brasil. Então, a ideia que estava meio mortinha vai voltar de quando? No centenário da independência. Aí vem aqui para Planaltino e colocaram, a pedra está lá. Sim. No dia 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, foi inaugurado a pedra fundamental da nova capital. Está lá mesmo, pedra fundamental da futura capital federal do Brasil, presidente Epitácio Pessoa, 7 de setembro de 1920. Está lá a plaquinha, lá no Planaltino. Já visitou? Não. Felipe, é um lugar histórico, tem que visitar. E o pessoal do podcast não deixa de visitar a pedra fundamental. Vamos tirar uma foto e vamos colocar
na descrição desses lugares que você está falando Isso. Então, então tu vê, ó, é um deputado goiano e um deputado maranhense que sugere lá na Câmara Federal, vamos plantar uma pedra para quê? Para resgatar, para retornar, para rever as ideias que está na Constituição nossa do país, que é vamos estabelecer uma capital de 14.400 quilômetros quadrados, tal. Então, tá lá, tá lá, tem que levar. Então, estamos em 1922, é plantado a pedra aqui, e aí vai acontecer aquilo que o Luiz falou. Os prefeitos daqui, quando viram que plantaram a pedra em 7 de setembro de 1922, no centenário da independência, disseram, opa, a capital vai vir para cá. Aí os prefeitos aqui da região, eles criaram escritórios e começaram a vender lotes por aqui. Eles criaram loteamentos. Platinópolis, Planaltinópolis, Vila Federal. Tem um desses loteamentos que fica exatamente onde está o plano piloto. Lá no arquivo público, quando eu estava lá, de repente chegou uma senhora de Curitiba, Zelinda, me levou um documento e estava lá um documento que ela comprou um terreno que fica ali dentro onde está o eixão. E ela queria que você... Ela queria o direito de dizer... Aí nós fomos pesquisar, porque eu disse, meu Deus, eu nem sabia que tinha documento. Eu sabia que os prefeitos da época tinham vendido, mas eu pensei que tinha isso morrido. Era no plano piloto? Dentro do plano piloto, o terreno dela, porque ele tinha um mapinha e o terreno dela, 1.100 e pouco, estava tudo certinho. Os terrenos, Planópolis, tudo certinho. Tem tudo. Tá lá, compra, o desenhozinho do terreno do lote dela, onde estava. Aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que estudar isso, historiador. Isso aqui é uma coisa curiosa. Aí eu fui estudar... Mas aí o que você falou para ela? Não, isso aqui era um cartório, ou não? Não, o Felipe, o documento era legal, estava cartório, tudo certinho, registrado. Sim. Eu fiquei surpreso. Aí o que eu fui pegar? Eu fui olhar os documentos da Nova Cap e descobri que no tempo da construção de Brasília, lá de 56 a 60, já tinha chegado algumas cartinhas dessa e já tinha sido resolvido o assunto. O Israel Pinheiro disse que consultou os advogados da época e é o seguinte, quem não tomou posse, ou seja, eles compraram, mas nunca vieram para cá, nunca botaram uma cerca, não tomaram posse. Então perderam o direito. Perderam o direito. Por isso que daí, no Brasil tem vários desses documentos. Depois eu vi vários outros que chegaram que hoje não vale nada. Não vale nada como juridicamente para adquirir o lote lá. Mas, puxa, a família que tem esse documento vale, eu diria que vale até um valor monetário razoável. Sim. Você tem um documento de um lote que você comprou que está embaixo do Ministério, de repente, que está embaixo do Congresso Nacional, pô. Ou está debaixo do lago também, do Lago Paranoá? Não. Platinópolis, lá no Vale do Paranoá, já era um vale. Quando enchia de água, já enchia de água. Lá ninguém morava. Não, mas lá era... Como é que era aquela cidade? Tinha uma cidade lá embaixo? Não, nunca existiu cidade nenhuma lá dentro. Só tu tá falando de uma vilinha chamada... É Vila Amauri. Amauri. Mas Felipe, nem vamos puxar esse assunto. Isso aí é outra coisa. É lá a construção. Vai misturar tudo. Vai misturar alhos com bugalhos. Tá bom. Nós estamos na construção aqui. Isso aí é um outro assunto. Se tu quiser anotar aí, depois eu respondo sobre isso também. Eu não posso falar das minhas fontes, né? Mas depois uma pessoa que tem a foto desse documento, que é muito bonito, né? Antigo cartorial, documento, né? E é tanto que ele fala que teve a Nova Cap estava mandando algumas coisas para o cartório e acho que estava recusando. Porque já estava escriturado já. Como é que ia colocar uma escritura em cima da outra? Uhum. É tanto que os primeiros documentos não vinha escriturado ainda. Aí teve esse decreto para que, olha, quem teve que ir atrás, foi atrás. Quem não foi, já era. Perdeu, né? Exatamente. Aí tem uma fonte que eu não posso falar que quando o militar depois, lá na frente, assumiu, depois de pra cá, teve uns que imprensou o governo dar uma grana para eles lá. Que tinha um documento grande lá. Aí eu não sei também se é mito ou se é verdade. Luiz, tu tem razão, só que já é outro contexto histórico. Tá. Isso aí nós estamos chamando de desapropriações. Se quiser colocar aí também, coloque na lista. Só que, gente, vocês estão puxando tantos assuntos que é o meu curso de uma semana. Aí eu não vou conseguir terminar a história de Brasília. Vamos lá. Vamos continuar. Nós estamos em 1922, 1922. centenário, botaram a pedra fundamental aqui para voltar a ideia de construir uma capital no interior e tudo mais. E aí, o que foi de importante? Foi filmado. Foi filmado isso. E foi pela primeira... Todos os jornais, os jornais mais importantes do Rio de Janeiro estavam aqui no dia 7 de setembro. E aí,
No dia 7 de setembro, nos dias seguintes, saiu nos jornais do Brasil inteiro. Foi plantada a pedra fundamental da nova capital. Vai nascer a nova capital. Aí os prefeitos começam a vender terreno por aqui e tudo mais. Só que logo em seguida os presidentes não continuam essa ideia e vem a Revolução de 30. E aí a Revolução de 30, 1930, vem a Revolução de 30, e aí o Getúlio Vargas toma posse e tudo mais. Só que logo em seguida, o Getúlio Vargas não fica mais tempo no poder do que deveria ficar. Os paulistas fazem uma revolução constitucionalista, né? E aí obriga a JK a fazer uma Constituição. E a Constituição de 34, de novo, manda: vamos levar a capital para o interior. Ó, a segunda Constituição republicana. Primeira manda, a segunda também manda: vamos levar uma capital para o interior. Só que os presidentes não levam isso para frente. E logo em seguida, a Constituição foi em 34. Logo em seguida, em 37, o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e coloca aqui no Brasil uma Constituição chamada a Polaca, que é uma Constituição inspirada na Constituição da Polônia, né? E ele faz o Estado Novo, reformas trabalhistas, tudo aquilo que o Getúlio Vargas fez. Mas nem se fala em capital. Mas a pedra fundamental está aqui. Tá lá. Foi plantada. Está ali, e a ideia continua, e está tudo ali. Então, o que vai acontecer? Getúlio Vargas fica até 45, e aí, agora sim vai começar realmente o processo e a dinâmica para construir Brasília. Em 45, Getúlio Vargas sai do poder, quer dizer, ele é alijado, ele é mandado para fora. Em 46 temos a Constituição, a Constituinte, que vai colocar a nova Constituição. Nessa Constituinte participam 2 deputados importantes. Quem? JK, que vai ser futuro presidente daqui a uns anos, Israel Pinheiro e vários outros do país inteiro, que são deputados que representam os estados. E nessa Constituição de 46, há uma grande discussão que é importante que o pessoal saiba de ponto de vista de história, que está na documentação. A grande discussão era: vamos deixar a capital, segundo a ideia lá do Luiz Cruz, em Goiás, ou vamos levar a capital para Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro? Então, nessa Constituição de 46, não era mais briga se vamos levar a capital para o interior. Isso já estava tranquilo. Que foi a pergunta que eu te fiz no início. Isso. Por que não Minas Gerais? Isso. Estava pacificado. A discussão foi feita nessa Constituição de 46. Tu tem razão. Na Constituição de 46, o grupo de mineiros liderado ali pelo JK, Israel e o pessoal, e tem o grupo de goianos, muito forte também. Então era uma briga. A Constituição de 46, perdão, a Constituinte, porque a Constituição já está pronta. A Constituinte de 46 foi uma briga, um cabo de guerra entre os deputados mineiros que queriam a capital no Triângulo Mineiro e o pessoal, o resto, principalmente os deputados goianos, que queriam a capital em Goiás, no mesmo lugar, já sugerido por quem? Pelo Luiz Cruz, porque já estava definido, porque já estava nos mapas, porque já tinha estudo. Já tinha pedra fundamental. Já tinha relatório. E nessa briga, olha, foi por pouquíssimos votos, Felipe. Eu queria, antes de vir aqui para o podcast, saber. Olha, foi por pouquíssimos votos que a nossa capital não está lá no Triângulo Mineiro. Aí fizeram a votação lá na comissão e por pouquíssimos votos continuou. A capital vai para o Planalto Central de Goiás. Então a ideia não foi para o Triângulo Mineiro. Então ali se consolidou mesmo em 46. E mais do que isso, logo o Eurico Gaspar Dutra, que é o presidente que vai ser eleito, ele vai mandar uma comissão para cá, porque a Constituição disse: se transfira a capital para o Planalto, tal. Aí mandou para cá uma nova comissão. Então, não é mais a Comissão Cruz, que teve a primeira Comissão Cruz, teve a segunda Comissão Cruz, agora é uma nova comissão. E a comissão foi liderada por um militar chamado Poli Coelho. O militar veio para cá, estudaram um quadrilátero e entregaram para Getúlio Vargas, entregaram para Eurico Gaspar Dutra. Getúlio Vargas não foi eleito ainda. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Verdade, e ele é importante para Brasília. Eu vou comentar a importância dele. Aí ele volta e o Eurico Gaspar Dutra, Poli Coelho, entrega para o Eurico Gaspar Dutra dizendo: olha, a gente aumentou o quadrilátero de 14.400 km², agora a gente aumentou para 50 mil. Eles apresentaram para o Eurico Gaspar Dutra um território e disseram: olha, a capital tem que ficar aqui dentro. Não é mais o quadrilátero Cruz de 14.400 km². A capital tem que ficar dentro desse quadrilátero de 50 mil km². Entregaram para o Eurico Gaspar Dutra, só que o Eurico Gaspar Dutra já estava terminando o mandato. Aí ficou no Congresso. É eleito quem? Que volta nos ombros do povo? Getúlio Vargas. Em 51, Getúlio Vargas volta, eleito.
Eleito, agora não é mais ditador. Ele é eleito no voto. Getúlio Vargas volta e o que vai cair no colo dele? Vai cair a Câmara Federal entrega para Getúlio Vargas dizendo, olha, a gente aprova o quadrilátero do Congresso. É chamado de quadrilátero e também é chamado de quadrilátero Policoelho. Ou quadrilátero do Congresso, como é conhecido. Sim. E entrega para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas e o Agnaldo Caiado de Castro, que é agora o presidente da comissão, substituindo o Policoelho, porque é o novo governo, estamos no governo de Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas e o Policoelho conversam, mas como é que nós vamos botar uma capital onde é 50 mil quilômetros para quadrado? Pega Bahia, pega Minas, pega Mato. É um território muito grande. O que nós vamos fazer? Olha o que Getúlio Vargas faz. Contrata uma empresa americana. Aí o que Getúlio Vargas e o Agnaldo Caiado de Castro, que é o chefe da comissão, fazem? Primeiro, eles pegam uma empresa paulista... agora não lembro se é paulista ou do Rio de Janeiro. Uma empresa que faz aerofotogrametria. Fotografam todo o território de 50 mil quilômetros quadrados. Sabe onde é que estão essas fotos? Lá no arquivo público do DF. Eles fotografaram um quadrilátero, assim, 50 mil quilômetros quadrados, e esse quadrilátero estava dividido em 18 pedacinhos. 6, 18. Então, 6, 6, 6. 18 quadriláteros. E dentro de cada um desses quadrados tinha 30 fotos. Dá mais ou menos 500 e poucas fotos. Está tudo lá no arquivo público. Aí entregaram para o Agnaldo Caiado de Castro e para o Getúlio Vargas. O que nós vamos fazer com isso? Temos o quadrilátero de 50 mil quilômetros quadrados. Temos as fotos do quadrilátero. Mas onde vamos construir a capital aí dentro? O que eles vão fazer? Vão contratar uma empresa americana. Mas não já tinha a pedra fundamental? Não. Não se vê como um norte para eles? Não, porque... Por que essa pergunta de novo? Porque a nova comissão aumentou o tamanho do quadrilátero. A comissão do Policoelho não respeitou. Foi no Planalto Central. Respeitou isso porque a Constituição mandou. No Planalto Central, grande. Só que de 14 mil... Ficou muito grande. 50 mil quilômetros quadrados. O governo de Getúlio Vargas tira a foto e contrata uma empresa americana para fazer uma análise. E a empresa se chama Donald J. Belcher. E o Getúlio Vargas e o Agnaldo Caiado pedem o seguinte: quando a empresa americana entregar esse relatório para nós, vocês vão indicar aí dentro 5 lugares para construir a nova capital. 5 lugares. O que vai acontecer? O Getúlio Vargas se suicidou. Aí o Getúlio Vargas se suicidou em 24 de agosto de 54. Um ano antes da eleição. E aí, o Agnaldo Caiado de Castro, que era o chefe da comissão, também caiu. A comissão ficou sem fazer os seus trabalhos. Mas, então, uma coisa importante. Já estava definido o quadrilátero de 50 mil quilômetros quadrados, já tinha tirado as fotos e já tinha contratado uma empresa americana para fazer análise disso tudo e indicar 5 lugares para botar a capital ali dentro. Então, vejam bem. Quem vai indicar os lugares para a nova capital agora é uma empresa americana fazendo análises de fotos aéreas. Análise aerofotogrametria. Esse relatório é entregue. Getúlio Vargas já está morto. Quem é o vice do Getúlio Vargas? Café Filho. Café Filho, que é um bunda mole. Bom, essa não é uma expressão digna de um historiador. Café Filho, que é frágil politicamente, e ele era muito ligado à Lacerda, à UDN, e a UDN era dos direitas da época. Seria a direita da época, a UDN. Tá? O Lacerda, eles nem queriam saber dessa história de trazer capital para cá. Era do Lacerda. Era do Lacerda, Carlos Lacerda. Nem queriam. E o Café Filho, que era o vice-presidente do Getúlio Vargas, que assume o poder, ele disse: não quero nem saber dessa história de levar capital para lá, não. Porque agora a comissão está sendo liderada por um novo general, chamado Marechal José Pessoa. O Marechal José Pessoa apresenta para o Café Filho, olha, nós já temos aqui análise, nós escolhemos... E essa comissão já escolheu o Sítio Marrom, onde hoje está sendo construída Brasília. Escolheram tudo prontinho e entregaram para o Café Filho, tudo prontinho para construir a capital. Ele disse: não, eu não vou levar para frente essa história de construir a capital, não. Aí o que o chefe da comissão, que está estudando a construção da capital, faz? Agora é o general José Pessoa. Então vamos lembrar. José Pessoa. Lá no início foi o Marechal Policoelho, depois foi substituído por quem? Agnaldo Caiado de Castro, no tempo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se suicida e foi substituído por quem? Marechal José Pessoa. Então, Marechal José Pessoa agora é o novo chefe da comissão que está estudando levar a capital para o interior. E aí, olha a sacada que ele faz, Felipe. O Café Filho diz: não quero me meter com isso, não vou desapropriar as terras de lá e não quero mais saber dessa história de construir a capital
no Planalto Central. O Marechal José Pessoa, general militar, como todos os militares, né? Paulo Coelho, Aguinaldo Queiroz de Castro e agora o Marechal José Pessoa, ele vem para Goiás, pega um teco-teco lá no Rio de Janeiro e viaja aqui para Goiás. E vem falar com o governador chamado Juca Ludovico. E diz, Juca Ludovico, ó, tá tudo definido, a capital vai ser construída em Goiás. Quando falou que a capital, porque ninguém sabia, só estava na comissão escondido, eles não faziam popularidade, porque se os fazendeiros daqui... Se fosse hoje não ia dar certo, não. Porque já ia cair na mídia e já Isso, ia... aí o pessoal ia passar o lote de R$1 para R$100 o metro quadrado. Então eles tinham que fazer especulação imobiliária. Então eles tinham que fazer em silêncio. O Marechal José Pessoa vem em silêncio falar com o governador de Goiás, Juca Ludovico, na época, e aí fala com ele e diz, olha, o Café Filho não quer desapropriar as terras. Será que o governo daqui não pode pegar esse quadrilátero, que já era de 5 mil, aí já tinham escolhido, 5.800 km². Esse quadrilátero aqui pequenininho, não dá para colocar de utilidade pública. Quando é colocado de utilidade pública, significa o quê? Que os proprietários de terra ali dentro só podem vender para o Estado. No preço que o Estado colocar. Esse novo formato foi feito pela empresa americana. A empresa americana entregou tudo prontinho para a comissão. Tá. A empresa americana pegou 50 mil km². Reduziu. Ainda não. Ela não reduziu. Ela fez análise. Análise. Ela fez análise dos 50 mil km² a partir do quê? Das que o Getúlio Vargas e o Aguinaldo Caiato tinham entregue para ela. Uhum. Então, a empresa americana recebeu fotos de 50 mil km². E o contrato feito com ela dizia, olha, você analise esse território grande que o Paulo Coelho fez e diga aí dentro, não só um lugar, ele pediu 5, indica aí dentro 5 lugares para construir a capital. Um tinha cor vermelha, outro tinha cor azul, outro tinha cor marrom, que é onde Brasília está, sítio castanho, que o pessoal traduziu por castanho, mas lá no texto original em inglês está sítio brown site, sítio castanho, sítio marrom. E azul, vermelho, amarelo, são 5. São 5 cores, e verde. São 5 cores. Interessante. E aí é escolhido, então, a comissão escolhe o sítio marrom. 5.800 km². Tudo escolhido. O Café Filho não quer desapropriar, não quer fazer nada. Olha a sacada. Ele vem falar com o governador de Goiás, o Marechal José Pessoa. Toma a iniciativa. O presidente não quer? Eu sou o chefe da comissão de estudos da nova capital, então eu vou levar por conta própria. Vieram para cá, vieram em Goiânia, e foi no último dia de abril. Eu sei porque eles tiveram que assinar com o dia anterior para não cair no feriado do 1º de maio, para a lei não ter valor. Porque a lei podia não ter valor se fosse assinado dia 1º de maio, né? Que era feriado. Então eles vieram no final de abril de 55 para cá. E aí o Juca Ludovico criou uma lei. Toda a terra que está dentro dos 5.800 km², que foi definido pela comissão do Marechal José Pessoa, agora é de utilidade pública. E fez mais. O governador de Goiás criou uma comissão de cooperação para a mudança da capital federal e colocou o dinheiro goiano lá dentro para começar a desapropriação. E sabe qual foi a primeira fazenda desapropriada? A Fazenda Bananal, onde Brasília está sendo construída. Ali no Lago Norte, por ali, né? Não, a Fazenda Bananal é onde Brasília está em cima. Exatamente. A Fazenda Bananal é inteirinha, entre o Torto e o Gama. Mas depois vem ali já tem a Fazenda Gama, não é isso? Não. A Fazenda Bananal... Tu pega o Lago Norte e o Lago Sul. O lago dá para entender, né? O lago fica assim, um braço para cá, Sim. O lago para cá. Então, a Fazenda Bananal está entre o lago, exatamente onde está Brasília. Ali era a Fazenda Bananal. Por sinal, um dos proprietários, tinha 4, 5 proprietários, era o sogro do Roriz. O Jorge Peles, que era o sogro do governador Roriz, era um dos proprietários da Fazenda Bananal. Como é o nome? Jorge Peles. Ele era um dos proprietários. Vendeu também isso. Então... Quem é que desapropria essas terras para construir Brasília? Governador de Goiás. É Goiás que começa tudo. Só que aí no final de 55 vem a eleição. Quem é que ganha a eleição no final de 55 e assume no dia 31 de janeiro de 56? Juscelino. Presidente Juscelino Kubitschek. Quando o presidente Juscelino Kubitschek assume, tá tudo resolvido. Já tem o Distrito Federal resolvido, já foi desapropriado a terra, já tem até desenho da própria capital, que não foi aproveitado, porque o JK e o Oscar preferiram fazer um outro concurso. Então o Juscelino já pegou quase tudo, quase mastigado. Tudo prontinho, como o presidente Prudente de Moraes lá no passado, lembra? Sim. Que a Comissão Cruz estudou, entregou prontinho para ele. Qual a diferença entre o presidente Prudente de Moraes lá no início da República e o presidente JK aqui na década de 50 da nossa República? A diferença foi uma decisão política.
decisão política. Só que é uma decisão política lastreada em fatos históricos. O Prudente de Moraes não tinha o conhecimento e o estofo histórico que tinha JK. JK tinha sido prefeito de Belo Horizonte, que era uma capital construída do nada como Brasília. JK reformou a Belo Horizonte. JK reformou toda a Pampulha com Oscar Niemeyer. JK foi deputado. JK foi governador. E JK se torna presidente. E JK participou na Constituinte de 46, debatendo sobre capital. Ou seja, diferente do Prudente de Moraes, que recebe tudo pronto, e JK que recebe tudo pronto, é que JK tem estofo histórico e conhece toda a história da ideia de mudar uma capital para o interior. Porque ele brigou em 46 para que a capital fosse lá para Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Então, essa é a grande diferença entre esses dois estadistas. Só que o Prudente de Moraes, infelizmente, perdeu a chance de ser lembrado até hoje. Então, quando o JK assume em 31 de janeiro, vamos lembrar que naquela época o governo era de 5 anos, não é que nem agora. E assumia não no dia 1º de janeiro, assumia no último dia de janeiro, 31 de janeiro de 56. Então o JK assume. Então, quando ele assume, esse negócio já está tudo pronto. Aí ele chega à conclusão, bom, não cabe mais vir para Minas. Agora, como está tudo pronto... Não, ele não podia mais decidir, já tinha lei, já estava tudo, isso já estava tudo pronto, já estava definido. Ele não tinha mais decisão para levar para outro lugar. Já estava definido o quadrilátero aqui, já estava escolhido. Já tinha comprado as terras, isso já estava tudo resolvido. O negócio era construir ou não construir. Sim. Só que o presidente da... Olha, coisa que esse presidente perdeu a chance de ficar na história. O presidente da comissão, chamado Marechal José Pessoa, que fez todo esse trabalho bonito que eu comentei contigo, ele se encontrou com o JK, que o JK se tornou presidente, e ele disse assim, olha, é impossível construir a capital no seu governo só. Não dá para construir em um governo de 5 anos. Isso aí tem que ser vários governos. O JK disse para ele, mas tá lá nos livros do JK. Sim, JK disse para ele, nunca que eu vou deixar isso acontecer. Esse negócio nunca vai sair no Brasil. Se um começa, o outro não termina. E aí vem a história dos 5 em 50, de 50 em 5. Isso. Ele já tinha 30 metas. Ele só acrescenta a meta 31, que ele chama de meta síntese. Eu vou construir a Brasília. Então, a meta síntese entra depois. Quando ele começa a campanha da presidência da República, lá durante o final de 55, durante a campanha, ele já tinha 30 metas. As 30 metas já tinha. O problema é que ele vai acrescentar uma nova meta. A gente diz que tudo começou porque ele conversou com o Toniquinho aqui em Jataí. Quem é Toniquinho? Toniquinho era um moço que estudava para concurso público. E durante a primeira campanha de JK decide fazer a campanha onde? Em Goiás. Começar por Goiás. E o primeiro comício que ele vai fazer vai ser numa cidade goiana chamada Jataí. E aí naquele dia teve chuva, eles tiveram que entrar, botaram o pessoal em cima de um caminhão e aí foram para um negócio que tinha cobertura. E lá, o JK está falando, aquele discurso de comício de coisa, alguém levanta a mão, o Toniquinho famoso, e pergunta para ele, olha, se o senhor foi eleito presidente, o senhor vai respeitar a Constituição? E a Constituição manda construir uma capital no interior? O JK diz lá no livro dele, Por que Construir Brasília? E nos outros, Minha Caminhada, que são 3 volumes, Minha Caminhada para Brasília, ele diz assim, vou citar literalmente, até aquele momento eu não tinha pensado bem sobre esse assunto. Mas depois que fui inquirido, logo que voltei, eu achei legal essa ideia e coloquei como a minha meta, acrescentei uma meta, a meta 31, que é a meta síntese. Eu não engulo bem essa história que JK... Tem discussões sobre isso, se ele definiu nesse comício. O que eu sei é que realmente tinha 30 metas, e é verdade que ele bota a meta 31, construção de Brasília, depois. Mas que ele não sabia nada desse assunto, como ele diz na biografia dele, não. Dificilmente, né? Não, tenho certeza que não. O JK era um dos caras que mais conheciam sobre a ideia de transferir uma capital para o interior. Exato, ainda mais porque ele queria... Anteriormente, ele queria ir no Triângulo Mineiro, né? Exatamente, já tu pegou Então, quer dizer, era um homem que tinha profundo conhecimento da ideia de levar uma capital para o interior. Então, o que eu posso dizer como historiador é que, de repente, a pergunta do Toniquinho cria aquele momento da lucidez. Eu vou acrescentar mais uma meta nas minhas metas, que é a capital. E, de fato, a meta de construir Brasília, ela, de certa forma, sintetizou, porque ele tinha meta de siderurgia, de estradas, e assim por diante, todas aquelas metas lindíssimas, que, por sinal, né, quando eu penso em Brasília, abro um parênteses rapidinho aqui, se alguém perguntasse para mim, por que Brasília é importante hoje?
Tem todo esse aspecto arquitetônico, Brasília no interior. Mas eu acho que Brasília, sabe, Felipe, olhando hoje, ele é o exemplo mais concreto do que acontece com uma nação quando ela tem um projeto. O nosso problema atualmente é esse. Brasília, para mim, é uma dica de dizer, partidos, lembrem-se disso. Não importa se você é da esquerda ou da direita, faça como o JK, cria um plano que não depende de partido. Que venha um partido, saia um partido, mas esse plano continua de longo prazo, um planejamento. O que nós precisamos no Brasil é o que Brasília nos ensina. E o que Brasília nos ensina? Que a capital foi construída com um plano de longo prazo, que já veio sendo pensado, e cumulativamente. E vamos lá, a primeira Constituição. Mas, quer dizer, aquele ideal, aquele plano para construir uma capital no interior estava ali. Saía governo, entrava governo, mas o plano continuava. Então, nós, atualmente, todos os nossos partidos, da Câmara, no Senado, eu acho que falta isso. Nós temos que ter um projeto de nação, como o JK tinha um projeto de Brasília e as suas metas. O que nós estamos precisando é de estadistas que pensem assim, você pode ter todos os seus pensamentos de esquerda e de direita, mas lembre disso, que Brasília nos ensina que nós temos que ter um projeto de nação. Sai você ou entre você, continua a ideia, vamos levar a capital ao interior, vamos construir uma Brasília no interior, vamos construir uma Brasília no interior. E essa meta, ela faz com que, seja de esquerda, seja de direita, traga as pessoas para um projeto de nação. Então, para mim, Brasília é o símbolo do que uma nação pode fazer quando tem um projeto claro na sua frente, independente disso. Mas agora entrei em temas políticos e não sou político, sou um historiador. Sim. Mas já aproveitando essa tese aí, tudo mais. Então, chegamos a Brasília. Tem uma sacada. Vamos lembrar uma sacada. O grande problema para a JK era... Quanto tempo nós temos, Felipe? Porque de repente eu estou falando demais. Não tem? Não tem tá. não. Porque vocês podem digitar. Nossa. Chegou... Nós começamos o quê? 3h15? 3h15. Na verdade, foi só até agora, só... 50 minutos. Pessoal, mas isso foi tão importante que, por exemplo, eu sou um cara que sou muito fã de Brasília. Depois até outras histórias para te contar depois. Mas isso que o senhor falou muda tudo, porque a gente 100% da Brasília é o Kubitschek, né? Tá. Que ele que fez, só que existem várias pessoas que contribuíram e muito para isso. Eu não sabia que o Goiás teve todo esse protagonismo também. Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Pessoas que realmente batem no peito de ir lá, de fazer essa parte, para quando ele chegar, já tá meio que quase que dividido, né? Quando ele chegou, tá quase Pronto. Eu não sabia disso. A história que a gente vê é que ele fez tudo e trouxe a força da galera para cá e fez, aconteceu, né? Ele fez o dever de casa. Ele foi um estadista lúcido. Eu gosto de usar essa expressão. Porque, vamos ser francos, né? O presidente Prudente de Moraes, lá no início da República, teve as mesmas condições do JK aqui. E pior, vamos lembrar, o JK, quando foi eleito, a direita da época não queria deixar tomar poder. Foi um general chamado Teixeira Lott que deu um golpe preventivo, botou na cadeia os militares, prendeu e disse, não, quem foi eleito? JK. Então, ele assume. Então, houve um golpe preventivo. Quer dizer, JK pegou a presidência no momento em que estava tendo um golpe contra ele, dizendo, você não vai assumir, você ganhou, mas você não assume. Então, assumiu meio que na marra, né? Ele assumiu porque um general chamado Teixeira Lott soube do complô de outros militares, prendeu os militares e colocou na cadeia. Literalmente. Eu, inclusive, eu tenho um amigo chamado Rafael Lott. Ele é bisneto desse general. Teixeira Lott. E ele tem um livrinho que ele escreveu tudo isso, a história, tá bem legal. Então, vamos lembrar, o JK está recebendo também a presidência no momento de muito distúrbio, conflito político, de nem ele assumir o poder. É dado um golpe para que JK assuma. As pessoas esqueceram disso. E como é que ele une a nação? Com metas. Volta aquela ideia. Eu quero construir Brasília. E aí, com essa ideia de construir Brasília, parece que toda nação se junta, se aglutina a ele, cria uma harmonia, apesar de que a UDN continuou pegando no pé. Mas JK faz uma sacada. Mas professor, rapidinho aqui. Carioca, ouve-se dizer que o Carioca era contra? É verdade? Imagina, Felipe, o pessoal, Rio de Janeiro, praia,
uma capital no interior, do zero, porque teve construído nada. Não, a capital não nasceu em cima já de uma cidade que existia. E aí os funcionários públicos também torciam o nariz para vir para cá? Imagina! Lá no tempo dos militares, depois do golpe de 64, se não fosse os militares colocaram uma lei. Ou você vem para cá ou você vai perder a sua função pública. Foi obrigado na marra, porque eu não queria ouvir. Então. Teve. Eu ouvi falar que alguns embaixadores não queriam vir para cá. Eles falaram, a partir de hoje não é coisa nenhuma embaixada fora. Exatamente. Então, foram forçados a vir para cá. Senão... Depois que foi Brasília. Mas vamos voltar à construção, depois a gente volta nesse detalhe, porque senão a gente vai entrar na dimensão política. Sim. E a gente quer se fechar na dimensão histórica da cidade. Porque a gente pode abrir a dimensão política, econômica de Brasília, mas aí a gente vai se perder. Vamos pegar só mais a construção da urbis, da cidade, e estamos com o JK. E agora tem um problema sério. O DN não quer, o JK assumiu porque houve um golpe de um militar que botou outro militar na cadeia e disse não, ele vai assumir. Tanto que o JK coloca o Teixeira Lott como seu ministro da guerra. Ele vai trazer o Teixeira Lott, que deu um golpe, ele chamou de golpe preventivo, né? Bota os militares na cadeia e diz, não, ele vai assumir. E vai assumir, fiquem quietos aí. Então ele tranca esse golpe contra a JK e a JK assume. E aí JK percebe que a ideia de construir Brasília vai ser detonada se ele não inventar alguns caminhos jurídicos. O primeiro caminho jurídico que ele vai escolher, ele vai chamar um advogado que é ilustre e desconhecido, chamado Santiago Dantas. Ele chega e fala, Santiago Dantas, eu quero construir a nova capital. Mas é o seguinte, lá no Congresso, os lacerdistas não vão deixar, vão me detonar. Se eu chegar lá e pedir dinheiro para construir o palácio tal, eles vão me trancar o dinheiro, vão liberar o dinheiro daqui a 2, 3 anos, acabou o governo, não vou fazer essa cidade. Então eu quero que você faça uma lei para mim, onde nessa lei eu tenha total autonomia para construir a capital. Pede isso para quem? Para um advogado famoso, chamado Santiago Dantas. Santiago Dantas elabora uma lei. Lei de criação da Nova Cap. Ele sugere para a JK, olha, vamos criar uma empresa pública chamada Nova Cap, né? Companhia de Urbanização da Nova Capital. E ela vai ter dinheiro direto do executivo para lá, a gente vai começar a dar condições dela e autonomia para ela gerir a construção, de tal forma que tu não tenha que estar toda hora de pires no Congresso pedindo dinheiro para tu construir a capital. Porque lá os lacerdistas não vão deixar, vão te detonar. E de fato, durante todo o governo de JK, chamava o JK de faraó, os jornais do Rio de Janeiro detonavam que era um maluco, que era um doido de levar uma capital para um lugar que não tinha nada e não sei o quê. Só crítica. Lá no Arquivo Público nós temos centenas de recortes de jornais das críticas que davam contra JK. Então, sacada dele, cria a Nova Cap. E a Nova Cap é aprovada em setembro de 56, no final do primeiro ano de governo dele. E aí quem que ele vai escolher para ser o chefe da Nova Cap? Israel Pinheiro, o cara que já estava com ele desde a Constituinte de 46 e tudo mais. E aí, então tu vê, é importante ressaltar isso. As pessoas só pensam Nova Cap como aquela que construiu Brasília. Não! Nova Cap é muito mais do que isso. Nova Cap é uma sacada política. É a que deu condições de a Brasília ser construída em um governo de 5 anos. 5 anos. Sem Nova Cap não existiria Brasília. Eu digo isso como historiador. Porque é impossível você chegar num congresso que a oposição é grande maioria, que vai contra. Por quê? Eles criticavam. JK, você está gastando milhões para construir palácios e lá não tem asfalto. A saúde, aí só criticavam. Saúde está ruim, está isso, tudo tá. E tinha um pouco de razão as críticas. Não vamos ser. Só que JK é um estadista, tem uma visão histórica. A capital tinha que ser levada para o interior. E a gente sabe que não existe omelete sem quebrar ovos. O dinheiro só sai de uma caixa comum. Então, se você coloca o dinheiro para construir capital, obviamente não vai ter dinheiro para tudo. Mas JK, e aí que é uma sacada legal, ao construir Brasília, ele articula Brasília dentro de uma lógica de metas. Então, ao fazer Brasília, ele cria estradas de rodagem. Ao criar de rodagem, aumenta a indústria de automóveis, isso, aquilo, petróleo, gasolina e tudo. Quer dizer, Brasília, de certa forma, ela começa um efeito colateral de uma economia... Traz desenvolvimento econômico para todos os estados que... Metassíntese, né? Ela traz. Claro, isso aqui é muito discutido pelos economistas. Eu não sou economista nem político, sou historiador. Mas eu tenho a minha visão também. Não vamos entrar nesse aspecto aí. Mas o fato concreto é que, então, Brasília permitia aglutinar várias dimensões
que é verdade que gastava muito lá, mas é verdade que esse gasto ele reverberava, porque eram contratadas muitas empresas aqui. A CSN vendia material para cá, as grandes vendedoras de cimento, madeira. Quer dizer, a economia mexeu. Brasília não só gastou, mas Brasília mexeu a economia local. Né? Então, eu só quero entrar na sacada, para não esquecer. A sacada da Nova Cap. A Nova Cap foi uma sacada incrível. E aí foi possível construir. Só que teve um segundo problema. JK pediu para Oscar Niemeyer, dizendo para ele, olha, eu quero que essa capital saia logo, porque nós temos que inaugurar no meio do governo. E, Oscar, faça um projeto dessa cidade urbana e toca a construção da cidade. Oscar negou. Não, eu não vou fazer vamos fazer um concurso. Aí o Oscar, que quase ninguém sabe, é o Oscar que sugere para a JK fazer um concurso público. Só que é um concurso público para arquitetos, urbanistas e engenheiros brasileiros. Não podia gente de fora. Tinha que ser só gente tupiniquim. Não podia trazer gente estrangeira para esse concurso. Foi feito o concurso. Esse concurso ele foi aberto em setembro de 56. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 6 meses depois, no dia 16, 17 de março de 57, já tinha o vencedor, que foi Lúcio Costa. Tem 22, não sei se é 22 ou 24, que apresentaram os projetos. Tinha projetos malucos, totalmente prédios de quilômetros de altura, que não sei o que. Os caras viajaram. Só que o de Lúcio Costa era muito prático, era fácil de fazer e, principalmente, isso aqui eu posso dizer porque eu dei uma lida geral nos outros projetos. Se tu pega todos os projetos apresentados, o de Lúcio Costa tinha uma característica legal. Todos eles fizeram cidades até bacanas. Só que o de Lúcio Costa era uma cidade com características de capital. Então, essa era a grande novidade. Ele criou um eixo monumental para aquela identidade de cidade-capital. E criou um eixo rodoviário urbano para moradia. Ele conseguiu fazer, num desenho extremamente simples, como ele diz lá, né? A minha ideia começou como um sinal da cruz. Como quem toma posse. Quando a gente toma posse de um lugar, a gente não bate, faz um sinalzinho da cruz no papel. Eles diziam, a minha ideia começou assim. Eu pensei, não, sinal da cruz, tomei posse. Que o pessoal pensa que é avião, mas não tem nada a ver com avião. Ele nunca, no texto dele diz bem claro, o meu trabalho começou com o sinal da cruz, de como quem toma posse. Aí o pessoal fala que é borboleta, fala que é isso. Eu sou cristão. Se o Lúcio Costa disse que eu comecei a minha ideia com o sinal da cruz, eu gosto do sinal da cruz. O documento está dizendo isso. Não tem a ver. Não. Tem a ver. Existe uma pilha de bobagem de relacionar o projeto urbano do Lúcio Costa como se fosse uma megalomania de um faraó a lá Tutankhamon JK. Uma bobagem monstruosa. Tem até livros. Tem sobre isso. Até dizendo que tem tudo a ver as simbologias com os deuses do Egito, não sei o quê. Sim. Agora, o que é importante dizer nisso, eu como historiador? Quando você tem um problema urbano, você tem pessoas que moram lá. Olha, a solução encontrada pelo egípcio, aqui na nossa América Central, Tenochtitlan, é muito parecida com Brasília. Olha, pega o Google e dá uma googada. Muito parecida. Porque é uma solução... Uma solução urbana. Não né? importa... Os problemas para uma cidade urbana são muito parecidos. Então, algumas soluções que são parecidas não são porque são imitação. Até porque os funcionários, para quem viria para Brasília na época, eram os funcionários públicos e eles ficariam próximos ao seu local de trabalho. Tem isso. Mas vamos lembrar onde o Lúcio Costa se inspira. Toda a ideia de Lúcio Costa a gente chama de uma cidade modernista, uma cidade que tem os princípios modernistas de solução para o desenho urbano. E onde é que surge isso? Isso surge com Le Corbusier e o pessoal da Carta de Atenas lá na década de 30. Em 1931, 32, 33, os engenheiros, arquitetos do mundo tudo se reuniram no Congresso Internacional e fizeram uma Carta de Atenas, que é a Carta da Arquitetura e do Urbanismo Modernista. O que essa carta, esse documento de intenções falava? Que vai inspirar toda a arquitetura modernista e que vai inspirar
toda a urbanismo moderno. Essa Carta de Atenas, ela sugere que as cidades sejam cidades funcionais, que tem um lugar para isso, lugar para isso, lugar para isso. Então nós aqui temos lugar das gráficas, lugar de morar, lugar disso, lugar daquilo. Isso aqui não nasce da cabeça do Lúcio Costa. Lúcio Costa pega esses conceitos e como um criador, ele aplica numa criação original. Sim. Porque aqui ele... Realmente, Lúcio Costa é o homem que criou Brasília. Esse é mérito dele. Mas esse criar, ele é construído a partir de conceitos que iluminam a tua criação. E esses conceitos que iluminam a monstruosa e genial criatividade de Lúcio Costa para o plano de Brasília foram os conceitos da urbis modernista, que é uma cidade zoneada, com lugares específicos para isso, dando valor para os automóveis, para os carros, para isso, para aquilo. Então, a cidade de Lúcio Costa, ela não tem nada a ver com Tecnoticlã ou com cidade egípcia. Não, ela é inspirada em conceitos da arquitetura modernista que já vinham gerando, desde a década de 30, na Carta de Atenas, várias gerações de urbanistas e de arquitetos. O próprio Oscar Niemeyer é um arquiteto modernista. Baseado na funcionalidade. Isso. E claro que a gente também tem que reconhecer que se a gente pega, por exemplo, um Palácio do Planalto, um Palácio da Alvorada, a gente percebe que tem alguma coisa da arquitetura colonialista ali também, né? Ele parece que ele conseguiu pegar a arquitetura modernista, Oscar, e dar uma tupiquinizada, dar uma brasileirada nela, bota aquelas varandonas grandes. Então tu pega lá o Palácio da Alvorada, aquela baita daquela varanda, o Palácio do Planalto, aquelas varandonas. Se tu pega e tira a estrutura modernista de JK e tu olha assim, parece uma casa mineira daquelas casas coloniais. Casa grandona com uma varandona. Né? É uma impressão minha. Posso estar pecando se algum arquiteto quiser. Mas as minhas leituras e a minha percepção também me permitem fazer algumas inferências assim. Certo. Eu já vi uma coisa, o pessoal reclamando, né? Que Brasília tudo tem que ir de carro, né, tal, mas esse foi o planejamento mesmo. O Lúcio Costa, ele gostava dessa ideia de você... Ele era entusiasta de automóvel. Para você até... A ideia dele até uma coisa até... Você andar no eixão ali para ver ele tinha esse conceito mesmo, de você usar o carro mesmo, né? Essa era a ideia dele. Sim, porque já estava vivendo numa época que estava crescendo, né? Já estava crescendo, então ele tinha parâmetros para colocar essa cidade segundo uma perspectiva modernista e segundo a nova configuração. O Brasil estava crescendo com carros, etc, etc, etc. Tá, e aí Lúcio Costa vem e ganha o concurso. Ganhou o concurso e só que tem um detalhe. Diferente dos... Aqui que é outro detalhe que o pessoal desconhece. Diferente dos outros que concorreram, eles tinham escritórios. Porque lá no concurso estava dizendo os escritórios podem concorrer, também podia concorrer pessoas particulares. Mas aí o Lúcio Costa, quando ele ganhou o concurso, ele disse, não, eu não vou executar o projeto. Eu só vou entregar para vocês. Vocês executam. Porque tem uma diferença entre criar um projeto e você executar. Aí ele vai sugerir uma pessoa que é a pessoa mais importante para construir Brasília, ninguém conhece, chamado Augusto Guimarães Filho. Aí o Lúcio Costa vai para Nova Cap, ganhou o prêmio e diz, não, eu não vou executar. Nunca ouvi dizer. Eu não vou executar isso aí. Eu vou ajudar, vou falar, mas eu não vou executar. O que é executar? O Lúcio Costa fez um risquinho, desenho. Mas executar, tu tem que botar parâmetros, matemática, desenhar, topografia, botar no terreno, o que vai ficar alto, o que vai ficar... Uma coisa é um desenhinho no papel que uma criança... Uma criança... Aqui é só uma metáfora, que uma pessoa pode fazer, um desenhozinho. Outra coisa é pegar aquele desenhozinho com uma caneta, que nem os rabiscos, que a gente pega, tem os rabiscos do Lúcio Costa no projeto que ele entregou, e botar isso com 7 km de asa para cá, 7 km de asa para cá, eixo monumental. Então o Lúcio Costa fez só um esboço do que seria. Só. Quem vai... E entrega isso para Nova Cap. E diz, olha, Nova Cap, eu só vou trabalhar para vocês como um assessor, como um consultor. E o Lúcio Costa foi contratado para Nova Cap como consultor. Mas ele não executou. Sim. E aí ele disse, e eu vou dar para vocês o nome de quem vai colocar a minha cidade no chão. E aí o que aconteceu? Lá no Rio de Janeiro, vocês já visitaram o Rio de Janeiro, um lugar chamado Parque Guinle? Não. Lá no Rio de Janeiro, cara, vai no Parque Guinle no Rio de Janeiro. O Parque Guinle é uma superquadra. Eu e minha esposa fomos lá, e aí entramos lá, amor, eu tô dentro de Brasília aqui. Igualzinho, 6 andares, pilotis, mesmo prédio, mesmo tamanho, tudo igualzinho. Chama Parque Guinle. Ele se inspirou no Parque Guinle, que já Lúcio Costa tinha criado lá. E esse Parque Guinle foi construído com o Augusto Guimarães Filho, que tinha ajudado ele. Então, quando ele ganha o concurso, ele diz, não,
não vou executar o projeto. Só vou ser um consultor. Me contrata a Novacap como consultor. Vou dar consultoria, mas não vou executar o projeto. Eu não vou fazer um escritório, ficar na prancheta com 200, 300 funcionários, matemática, não. Isso não vou fazer. Vocês me chamem, dou consultoria. Mas quem vai executar isso, eu vou indicar para vocês. Ele disse, vou indicar para vocês o cara que construiu comigo a primeira superquadra que está lá no Rio de Janeiro. Augusto Guimarães Filho. E Augusto Guimarães Filho abre o escritório, ele fica o diretor do departamento de urbanismo da Novacap. O Oscar Niemeyer era diretor lá do departamento de arquitetura. O Augusto Guimarães Filho, do urbanismo. E aí é ele que pega o projeto, coloca no chão, e é engraçado. Lá do Rio de Janeiro, ele veio poucas vezes para cá, Augusto Guimarães. Eles faziam tudo com folhas, calculando a topografia do terreno, porque tinha os mapas grandes. Lá. Aí eles pegavam e mandavam de rádio para cá. Era com sinal de rádio. Ó, bota a estaca zero na latitude tal e na longitude tal. Lá bota a estaca zero. Desce para lá. Só indicava. E quem é que coloca... Então vamos lá. Lúcio Costa faz o projeto, rabisco, rascunho, e dá todas as coordenadas. Quem executa o projeto? Augusto Guimarães Filho. E quem é que bota o projeto no chão? Que vai fincar as estacas? Porque Augusto Guimarães Filho fez a matemática, a engenharia, que tu conhece muito bem, no papel. Agora, quem é que bota no chão? Israel Pinheiro. Não. Não? Não. Jofre Mozart Parada, o chefe da equipe de topografia da Novacap. Parada. Jofre Mozart Parada. Então são 3 pessoas fundamentais. Lúcio Costa, o criador. Augusto Guimarães Filho, o executor. E Jofre Mozart Parada, o que coloca no chão. Eu nunca falei essa frase em nenhuma palestra em 20 anos em Brasília. Criei aqui agora. Foi. Adorei essa síntese. Lúcio Costa, o criador. Augusto Guimarães Filho, o executor do projeto. E Jofre Mozart Parada, aquele que coloca no chão do cerrado o projeto executado pelo Augusto Guimarães Filho e criado pelo Lúcio Costa. Está aí a síntese. Essa trilogia, essa tríade é fundamental. Lúcio Costa, Augusto Guimarães Filho e Jofre Mozart Parada. É Jofre Mozart Parada, como chefe da equipe de topografia da Novacap, que plantou a estaca zero, que chamaram agora de Marco Zero. Achei uma besteira botar Marco Zero. No buraco do Tatu. O nome está errado. O nome está errado. Não é Marco Zero. Onde que é? É Marco da Estaca Zero. Marco da Estaca Zero. Não é Marco Zero. Não, Marco Zero pode ser. Marco Zero pode ser de qualquer lugar. Marco Zero. Marco Zero do Greenwich. Eu tenho que dizer, Marco Zero do quê? Marco Zero do Greenwich, lá em Londres, onde se começa a contar os horas. Marco Zero disso, daquilo. Então, por exemplo, Marco Zero do urbanismo, da primeira localidade. Foi agora ali, na quadra 106, se eu não me engano, né? Foi inaugurado agora, ali perto da igrejinha e tal, a primeira quadra. Então, botaram lá Marco Zero. Eu, como historiador, não gosto desse nome. Por quê? Porque não respeita como é que se constrói uma cidade. Uma cidade se constrói com estacas. Então, o Jofre Mozart Parada planta a estaca zero e naquela estaca zero escavam 16 metros mais ou menos de terra. Porque lá ficava lá em cima, Sim. né? Foi cavado terra. E toda aquela terra da estaca zero foi levada para preencher uma área artificial. Onde a gente está vendo a esplanada dos ministérios, não existia. Era um morro que descia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, botaram muro de arrimo ao redor. Tem muro de arrimo de 10 metros ao redor. Ninguém sabe porque não dá para ver. Então, lá tem um muro de arrimo que vai até o Congresso. Fizeram um caixotão. E tava aquele muro de arrimo. Aí eles pegaram a terra ali da Marco Zero, da Estaca Zero, e levaram para onde? Lá. E tamparam e fecharam esse grande caixote que nós chamamos de Esplanada dos Ministérios. Que é um artificial. Foi feito com a terra que saiu do lugar da Estaca Zero. E aí, isso aí já estava sendo construído em Brasília, né? Já estava dentro Ao Urbis. Já estava sendo tocado o projeto. Sendo tocado, e foi tocado até o final. Foi 5 anos já estava dentro dos 5 anos. Isso, só que tem um detalhe. As pessoas pensam que quando Brasília foi construída, a cidade estava construída. Não. Nos documentos que a gente lê, JK não estava preocupado que Brasília ficasse pronta. Ele estava preocupado que Brasília ficasse pronta naquilo que era necessário para a transferência dos 3 poderes. Congresso, Praça dos 3 Poderes, rodoviária e os eixos. Tanto que quando foi inaugurado Brasília, a Asa Norte nem existia. Só tinha uma terra lá cavada, só tinha um trator que passou por cima do cerrado e não tinha nada. Só tinha o núcleo Bandeirante.
Não, mas daí já o Núcleo Bandeirante nem ia ficar. Aí são os lugares onde moravam os trabalhadores. Aí tinha Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Vila Planalto. Aí, onde tinha trabalhadores, isso existia. Mas E nessa época, onde é que estavam o pessoal que veio trabalhar? estavam nesses núcleos, Núcleo Bandeirante, Candangolândia. Não, eu falo, já tinha gente trabalhando administrativamente? Sim. Não. Só vai começar administrativamente depois da inauguração de Depois Brasília. da inauguração. Não. Eu pensei que eu estava falando administrativamente para construir a capital. Sim. Aí estavam, que tinha os galpões da Nova Cap, onde hoje é Candangolândia. E outra curiosidade, ninguém sabe onde que o Oscar construiu os desenhos para Brasília. Sabe onde é que ele construiu todos os desenhos para Brasília? Onde hoje está o Palácio da Justiça. Aqui, não tem um palácio que tem umas caras que cai água do lado do... Sim, tem. Ali que ficava o galpão do Oscar Niemeyer. Foi dali que ele construiu toda a Brasília. Toda Alvorada, Planalto, Congresso. Era ali que ficava a equipe dele construindo tudo. Então, ali que ficava o barracão dele, com todos o pessoal que construía, e eles construíam, tudo saía dali. Depois que o Brasília foi inaugurado, obviamente tiraram o barraco dele e construíram em cima o Palácio da Justiça, que está lá. Mas é bom lembrar que é embaixo do Palácio da Justiça que se concretizou a criatividade de Oscar Niemeyer, do ponto de vista do espaço onde ele trabalhava, né? Então, aí chegou agora Lúcio Costa, começou a Nova Cap construir Brasília. Né? E foi um trabalho homérico, principalmente porque tinha que trazer pessoa para trabalhar aqui. Não tinha gente que chega. E quem foram os trabalhadores? Todo o país? De todo o país. De todo o país. E a maioria de Goiás, né? Muitos aqui de Goiás. A maioria de Goiás. Lá tem um censo experimental de Brasília, de 59, e lá tem assim colocado todo onde as pessoas moravam, quantas pessoas tinham aqui. É um documento pouco conhecido, se chama Censo Experimental de Brasília. Você tem certinho de quem era, de onde vieram, quais, de que cidade, de que região do país vieram. Nós recebemos agora o arquivo lá o arquivo do Paraná, lá, e aí nós mostramos para ele, olha quantos paranaenses tinha construído Brasília, quantos catarinenses tinha construído Brasília, tem lá o número certinho do pessoal que trabalhava. Professor, aí passaram 5 anos e aí inaugurou Brasília. E aí o sonho de Dom Bosco foi... esse é um assunto complicado. Esse era o assunto que eu quero encerrar o nosso podcast, que você me prometeu Esse assunto do sonho de Dom Bosco tem que ter muito cuidado, porque aqui em Brasília se criou uma mentalidade que o Dom Bosco sonhou com a capital, sonhou que a capital vinha para cá. Vamos tentar interpretar corretamente quem é Dom Bosco e como esse sonho surgiu. Dom Bosco é de Turim, lá da Itália. Estive lá na Itália e estive lá em Turim. E o Dom Bosco fundou uma congregação chamada Salesianos. E quando o Dom Bosco estava vivo, eles faziam os encontros dos padres. E os salesianos estavam na dúvida de onde, em que região eles iam levar os padres da congregação dos salesianos para fazer a sua atividade missionária, a sua atividade carismática. Cada congregação tem um carisma, a sua atividade apostólica. E nessa discussão dos padres lá na Itália, o Dom Bosco sonhou. Dom Bosco teve um sonho bacana. Ele sonhou que um anjo pegou ele e ele estava viajando, voando junto com esse anjo, e esse anjo mostrou para ele que entre a longitude tal, 15, 20, haveria uma grande riqueza, uma grande civilização que iria surgir nesse local. E ele fala, e outra coisa, ele fala em Cordilheira dos Andes. Nem fala em Planalto Central, fala em Cordilheira dos Andes. Mas como a latitude 20, 15 e 20 fica ao redor do globo, em qualquer lugar. Qualquer lugar, pega os Andes, pega o Planalto Central, pega tudo. Pega tudo isso aqui. Bom, ele sonhou com isso. Mas por que ele sonhou com isso? Lá na Itália, então, pela primeira vez, aí o Dom Bosco volta com os padres e diz, olha gente, ontem nós estávamos conversando sobre onde nossa congregação tem que ir, onde a nossa congregação tem que evangelizar, tem que fazer o seu apostolado. E eu sonhei que era esse lugar aqui, da América do Sul. Pegando os Andes, pegando aqui, e realmente os salesianos vieram para a América do Sul baseado nesse sonho. E o sonho estava por aí, não? Ninguém falava que era sonho sobre Brasília. O sonho era sobre a atividade missionária dos salesianos. Lá na década de 40, 50, tinha uma discussão no Brasil se o Brasil tinha petróleo ou não.
E aí tinha um cara famoso, chamado Monteiro Lobato. Escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo mais. Sim. Ele descobriu que Dom Bosco tinha sonhado esse mesmo sonho que ele usou para os padres, lá para trazer os missionários para a América do Sul. Bolívia, essa região toda. Aí o Monteiro Lobato descobriu esse sonho e disse, não, Brasília tem petróleo, porque Dom Bosco, esse santo italiano, sonhou que aqui embaixo, no Planalto, aqui no Brasil, porque pegavam a região toda, aqui tem petróleo, o Brasil tem petróleo, porque Dom Bosco sonhou que aqui embaixo tem minas, tem rios, tem riqueza inominável e tudo mais. Então, pela primeira vez, pela segunda vez, mas no Brasil, o sonho de Dom Bosco foi usado para provar que debaixo da superfície do Brasil tinha petróleo. Ficou famoso. O sonho de Dom Bosco foi usado em vários jornais. O Dom Bosco sonhou que existe petróleo no Brasil. Dom Bosco sonhou que existe riqueza no Brasil. E o sonho de Dom Bosco foi usado por Monteiro Lobato para provar que tinha riqueza no Brasil. Mas não especificamente para Brasília. Não, porque era só um sonho. Opa, desculpa. Era só um sonho. O sonho no início foi usado para quê? Para os salesianos virem para a América do Sul. Depois Monteiro Lobato usou esse mesmo sonho de Dom Bosco para quê? Para provar que tinha petróleo no Brasil. E na época de construir Brasília, os goianos foram espertos. Tem um goiano, os goianos por aqui, eles descobriram desse sonho de Dom Bosco. Que Dom Bosco tinha sonhado que aqui nessa região, entre essa latitude tal e longitude tal, haveria uma civilização com uma riqueza enorme, que haveria um lago. Como tudo isso estava previsto para a construção de Brasília, eles vão pegar, os goianos, um goiano vai pegar esse sonho de Dom Bosco, vai fazer um livrinho, e um dia que o Israel vai visitar Goiás, ele coloca dentro do bolso de Lúcio Costa esse livrinho. De Israel Pinheiro, perdão. Coloca esse livrinho do bolso de Israel Pinheiro. Israel Pinheiro, quando abre esse livrinho, vê lá, né? Sonho de Dom Bosco sonha que haverá uma civilização. E aí eles interpretam o sonho de Dom Bosco que essa civilização e essa riqueza, esse lago é Brasília. Ou seja, o sonho de Dom Bosco, ele foi usado durante 3 vezes na história. Usado primeiro pelos salesianos para trazerem a congregação dos salesianos para a América do Sul, usado por Monteiro Lobato para provar que tinha petróleo aqui no solo brasileiro, e finalmente usado pelos goianos numa estratégia muito sagaz, né, para construir Brasília, dizendo que aquilo que Dom Bosco sonhava como civilização, que haveria uma civilização importante num lago com riquezas inomináveis, que isso que Dom Bosco descrevia era a Brasília. Em outras palavras, que a ideia de JK construir Brasília não era só a de JK, era Deus que queria. Em outras palavras, a ideia de construir uma capital adquiriu uma motivação teológica, porque o sonho de Dom Bosco tirou a motivação política acrescentou a motivação política de JK de trazer uma capital para o interior, motivação política, histórica, que como já vimos, acrescentou uma dimensão teológica. Porque quem é que vai lutar contra a vontade de Deus que quer uma capital no interior? Ninguém. Então, o sonho de Dom Bosco é usado. A gente chama na historiografia que ele foi ressignificado. E isso é importante, porque foi aproveitado dessa fé para colocar nisso. Então, se as pessoas acreditam que Dom Bosco sonhou com Brasília, fiquem à vontade. Só que eu, como historiador, eu tenho que olhar os documentos históricos. E o sonho de Dom Bosco, historicamente, foi usado 3 vezes na história para motivos diferentes, cada um dando a sua interpretação. É isso aí. Professor, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, a sua visita, o seu conhecimento para vir aqui trazer para os nossos ouvintes, tá? E eu queria dizer que aqui a gente vai estar sempre aberto para você trazer as suas histórias, né? E é só me chamar, estou sempre à disposição. Agora, nós falamos uma série de coisas. Onde que os mais curiosos podem encontrar uma história mais completa? Porque aqui não vai dar tempo da gente falar de tudo. Onde que a gente pode encontrar material para pesquisa? O Elias, ele é historiador e, como nós já falamos, é lá do Arquivo Público do Distrito Federal. E, Elias, onde que os curiosos podem pesquisar? Olha, eu vou dar um livro mais simples. Tem livros mais... Primeiro, repositório da UNB. O repositório, tanto do Departamento de História, o repositório da UNB, mas que tem muito material produzido pela UNB sobre a história de Brasília. Muito mesmo. E segundo, tem alguns livros fundamentais. Eu gosto muito do livro, muito simples, do Ronaldo de Costa Couto,
Brasília Ronaldo Costa JK. Couto. Né? Brasília JK, ele tem outro sobre a biografia de Brasília. Eu gosto muito daquele livro porque ele tem uma linguagem mais simples e te conta toda essa história que eu contei aqui mais de 1 hora num livro que se tu começar, tu não para de ler. Né? Eu acho que é Brasília Kubitschek de Oliveira, é um nome assim, do Ronaldo Costa Couto. Vocês podem olhar facilmente por aí. E outro livro que eu acho importante e é fundante é o livro do Dr. Ernesto Silva, que era um dos diretores da Nova Cap, História de Brasília. Tá. Professor, você tem o seu Instagram, quem quiser falar com você, alguma coisa assim? Não, tem, eu né? já tenho muito problema no arquivo público do meu trabalho. Se eu der, Tá bom. e é muita gente que vai lá. Estamos chegando ao final do nosso podcast Gazeta Mine. E o professor quer dar algum recado para as pessoas? Sim, eu só queria dizer que eu estou aqui em nome do arquivo público. Eu não estou aqui em nome do Elias só como historiador. Sim. Eu sou um servidor que tem a graça de trabalhar na Casa da Memória de Brasília, que é o Arquivo Público. E quero convidar todos aqueles que querem conhecer melhor a história de Brasília que venham ao Arquivo Público. Nós temos a melhor... não vou dizer a melhor, porque eu posso estar... uma das melhores bibliotecas sobre história de Brasília. Então, você quer livros sobre história de Brasília, sobre todo e qualquer tema da história de Brasília, vá na biblioteca do Arquivo Público. Além da bibliografia, nós temos documentação que já está digitalizada e tudo para pesquisa. Então, visitem o Arquivo Público como um lugar da memória e da história de Brasília. Tá bom. Vou agradecer mais uma vez você e vamos estar sempre aqui à disposição de você, do Elias, do Elias particularmente, historiador, e do Arquivo Público e de quem quiser aparecer aqui no nosso Gazeta Mine para falar, para conversar com a gente. Estou sempre à disposição, Felipe. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.